Mas vamos, você que está lá no fundo, vamos sentar aqui na frente, vamos ficar tudo aqui, ó. Fica meio disperso, assim, fica difícil, né? Parece que a igreja fica meio longe. Vamos sentar aqui na frente, pessoal. Vou ser bem breve, eu não vou deixar vocês muito cansados, não. Os que estão lá no fundo, lá, senta aqui na frente, vamos ajuntar, fazer um grupão aqui na frente, aqui, o Alexandre. Vamos lá, pessoal. Em nome de Jesus, a minha oração é essa. Ô Senhor amado, opera, Pai. Um grupão aqui na frente, aqui, ó. Nós não podemos perder esse hábito de ficar espalhado. Glória a Deus, aleluia. Quero agradecer a rica oportunidade, é rica mesmo, você estar aqui nesse altar, com esse microfone na mão, Gustavo, e você puder transmitir a palavra do Senhor para a igreja. Isso é uma rica oportunidade. E às vezes quando eu estou aqui em cima aqui, eu não deixo de agradecer, porque é muito bom você falar de Jesus, é muito bom você falar da palavra do Senhor. E nesta noite não vai ser diferente. Eu quero pregar a palavra do Senhor para vocês. Eu quero que todos vocês venham sair daqui com o coração alimentado. Vocês venham sair daqui alimentados da palavra do Senhor, porque eu creio que esta igreja é uma igreja de jovens que tem sede da palavra, tem sede de verdade, tem muita sede da palavra do Senhor, de conhecer a palavra. E às vezes eu converso com os jovens, com o Gerson, com o Lê, e ali às vezes nós começamos a comentar sobre coisas da Bíblia, e às vezes eu vejo que nós, os jovens, têm sede de palavra. Então a minha oração nesta noite é que Deus venha falar com vocês através da palavra, como sempre o Senhor tem falado nos sábados. Amém? Você que trouxe a Bíblia, eu acredito que todos trouxeram a palavra do Senhor. Vamos abrir lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 13. Você lembra? Olha, acompanha aí, pega uma viagem aí com o irmão que está do seu lado. Você tem liberdade para glorificar o Senhor, dizer aleluia, glória a Deus. Afinal, nós viemos aqui para cultuar ao Senhor Jesus, né? 2 Timóteo, capítulo 4, versos 13. Estou vendo o jovem ainda procurando, fique à vontade. O Andrezinho aí está sendo um sonoplasta, né? Tem sido sonoplasta nossa aí, é bom. Eu fico mais à vontade, Valmir, quando tem alguém tocando um teclado. Se ele sair dali, eu já fico me apavorado, né? Às vezes, a gente vem para pregar. Vou falar para vocês aí, vocês estão... Eu não sei com vocês, mas comigo é assim. Eu preparo tudo, vem na mente tudo aquilo que eu vou pregar. Mas na hora que eu cato esse microfone aqui na mão, vai dar um apagão. Dá um apagão, a gente esquece tudo. Mas Deus é bom, vamos lá. Diz assim o texto, 2 Timóteo, capítulo 4, versos 9 a seguir. Diz assim: procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica Crescente, para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque ele é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpos, e os livros, principalmente os pergaminhos. Amém? Já oramos. O tema da mensagem para nós aqui nesta noite é assim: não perca aquilo que o Senhor te deu. Quando o Bruno começou a cantar aquele louvor aqui, na hora, meu Deus, Deus é bom. Olhando para a Bíblia,
foi um grande ganhador de almas para o Senhor Jesus. Foi um grande missionário que fez coisas tremendas aqui na face da terra. Paulo foi um homem, se nós olharmos o passado dele, nós vamos ver que antes dele se chamar Paulo, ele chamava Saulo de Tarso. E segundo a palavra do Senhor nos fala que Saulo era um homem que perseguia a igreja. Ele era um homem que matava os cristãos. E olhando para a palavra do Senhor, nós vamos ver que os cristãos tinham medo de Paulo, de Saulo, porque ele era um homem que perseguia a igreja do Senhor Jesus. Mas se nós formos ver, todos nós conhecemos um pouco da história de Paulo. Nós vamos ver que Paulo um dia, ele teve um encontro com o Senhor Jesus. E segundo a Bíblia nos fala que Paulo, ali ele cai do cavalo ao ver Jesus. E ali ele começa a se dedicar a sua vida para o Evangelho de Cristo. Ele começa a anunciar a palavra do Senhor. Ele começa a fazer viagens missionárias. Ele começa a pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Ele começa a anunciar em todos os lugares da terra. E Paulo, segundo a Bíblia nos mostra, fala que ele era um homem muito fiel ao Senhor Jesus Cristo. Ele era um homem muito temente. Ele era um homem que antes, ele era um homem que perseguia a igreja. As pessoas tinham medo dele. Mas depois Paulo se torna um homem temente ao Senhor Jesus. Ele se torna um homem que começa a anunciar o Evangelho, começa a fazer coisas grandiosas, que até os apóstolos de Jesus que andaram com Cristo, eu imagino que começa a ver aquele homem fazer coisas grandes, ficam pasmados por ver Saulo, por ver Paulo anunciando o Evangelho. A Bíblia nos fala que ele fez coisas grandiosas, sofreu perseguições por amor a Cristo, sofreu apedrejamento por amor ao Evangelho de Cristo, foi perseguido pelos judeus da época por pregar, por anunciar o Evangelho de Cristo. A Bíblia fala que Paulo foi chicoteado por anunciar o Evangelho. Paulo sofreu grandes perseguições. Não foi fácil o ministério de Paulo aqui na terra. A Bíblia nos fala que Paulo também sofreu um naufrágio. Ele sofreu coisas terríveis por amor a Jesus. Coisas que, se nós sofrêssemos no dia de hoje, eu acredito que nós iríamos abandonar o Evangelho. Na primeira prova, nós íamos largar o Evangelho. Só que Paulo ainda perseverou amando a Cristo. Sofreu chicotadas, chibatadas, sofreu naufrágio, foi apedrejado. Só que ele perseverou, porque ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, que tinha vindo ali na terra, tinha vindo naqueles tempos e tinha pregado o reino de Deus. E se nós olharmos para esse texto a qual nós estamos lendo, nós vamos ver o Paulo, aquele homem que um dia matou, aquele homem que um dia se converteu ao cristianismo, aquele homem que um dia fez coisas grandes aqui na terra, ganhou almas para Jesus. Nós vamos ver Paulo preso em uma prisão. Nesse texto que nós acabamos de ler aqui, Paulo estava preso em Roma. Paulo se encontrava preso por amor ao Evangelho de Cristo, porque naquela época não é que nem hoje. Ainda há lugares que se prende por você pregar o Evangelho. Se você for pregar o Evangelho lá na China, por exemplo, lá você vai ser perseguido, lá você vai ser preso. Se você for pregar o Evangelho na Coreia do Norte, é impossível de pregar o Evangelho lá, porque lá, aquele que se intitula cristão naquele país, automaticamente você vai ter ser morto por anunciar o Evangelho. Esse dia eu estava vendo uma reportagem que tem pessoas que estão indo até a Coreia do Sul
e estão pegando balões grandiosos, enchendo de oxigênio, colocando Bíblias dentro, e sortando os balões, e os balões estão entrando na Coreia do Norte, e chega lá e o balão estoura e a Bíblia cai. É a pessoa que vai lá, olha a Bíblia e começa a ler a Bíblia, porque não pode pregar o Evangelho, é difícil. Só que onde nós moramos, no Brasil, hoje estamos livres para pregar. E Paulo, nesse capítulo 4, nós vamos ver Paulo preso em uma prisão romana. Paulo já estava encerrando o seu ministério. Porque ele ia ser morto. E ele sabia que o seu tempo já estava chegando no fim. E aqui ele pede. E segundo o texto, se nós temos o capítulo 4, nós vamos ver que Paulo preso, ele preso, um homem chamado Demas deixa ele só naquele lugar. Ele fica desamparado, porque Paulo ele tinha aqueles que ajudavam ele no seu ministério. E nesse texto que nós lemos, nós vamos ver Demas deixando Paulo sozinho. Então ele se sentiu só. Uma, por estar na prisão, você está preso. Ainda mais já pensou você ficar desamparado. Você tem uma pessoa que está lá fora te auxiliando no seu ministério. Se você está lá fora, tem uma pessoa que está te ajudando. Aí depois você ficar sabendo que aquela pessoa te abandonou. Você ficar sabendo que aquela pessoa estava servindo ao Senhor Jesus e deixou o Evangelho de lado e foi para o mundo. Porque se nós olharmos, nós vamos ver que Demas, esse homem chamado Demas, ele deixou o Evangelho de Cristo e foi viver a sua vida lá fora. E Paulo, segundo essa passagem, ele tem uma carta a Timóteo e pede a Timóteo que pede algumas coisas. E uma das coisas que eu queria pregar nesta noite aqui é a capa. Ele pede a capa. No verso 13 ele fala assim: quando vieres, traz a capa que eu deixei em Trode, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. A capa, uma capa comum, porque naquela época, aquelas pessoas daquela época eles usavam capa, principalmente os apóstolos de Jesus. Se nós formos olhar lá em Atos capítulo 12, nós vamos ver o apóstolo Pedro preso por Herodes. Nós vamos ver que quando lançaram Pedro ali naquela cadeia, tiraram a capa de Pedro, tiraram a capa dele, tiraram tudo aquilo que ele tinha, lançaram Pedro ali naquela prisão, né? Deixava ele, eu acredito, com uma roupa comum, uma roupa só de baixo. E se nós formos ver na Bíblia o que significa capa, nós vamos ver que capa na Bíblia, tantos, como eu disse aqui, ela serve como um vestuário, mas a capa também ela representa autoridade. Se nós olharmos lá em 2 Reis, nós vamos ver Elias, o profeta Elias. O profeta Elias, ele era um homem considerado profeta de fogo, né? A Bíblia fala que ele era considerado profeta de fogo, e ele tinha uma capa também, e essa capa era o sinal de autoridade dele. Certa feita, Elias foi atravessar o Rio Jordão, e ali chegou no Rio Jordão. A Bíblia nos fala que ele pega aquela capa dele e toca no Rio Jordão, e a Bíblia fala que as águas se abrem para ele passar. Então a capa de Elias simbolizava uma autoridade dele, como de Pedro em Atos 12. Tirava a capa é o mesmo significado, tiramos a autoridade dele. E é isso que eu queria pregar esta noite. Deus, Ele tem dado para a igreja do Senhor, para a juventude de hoje, a capa da autoridade. Glória a Deus, aleluia. O Senhor Jesus tem revestido cada um de nós com uma capa de autoridade. Jesus tem levantado pessoas para louvar ao Senhor aqui neste altar, jovens. Tem levantado jovens para pregar o Evangelho. Tem levantado missionários aqui no nosso meio, como o Gustavo agora. Tem levantado jovens para fazer coisas grandes aqui nessa igreja. Tem colocado capas de autoridade para
Só que se nós olharmos, nós vamos ver que ao decorrer da caminhada, nós vamos ver que tem jovens que estão perdendo esta capa, estão perdendo a sua autoridade, estão perdendo aquilo que o Senhor tem dado, estão deixando, estão perdendo por coisas deste mundo. Nós vamos ver que Paulo, ele pede a sua capa de volta. Não que Paulo havia perdido a sua capa, mas a Bíblia fala que ele esqueceu a sua capa na casa de um homem chamado Carpo. Devido às suas viagens missionárias, ele esqueceu a sua capa. E se nós olharmos para esse texto, nós vamos ver que o inverno estava por vir. E ele pediu a capa para proteger também ele do inverno, do frio que ia vir. E a capa representa, como eu disse, a autoridade do cristão. Só que hoje, nos dias a qual nós estamos vivendo, nós estamos vendo que a juventude tem deixado de lado aquilo que o Senhor tem nos dado por coisas lá fora. Tem perdido a sua autoridade como servo do Senhor para fazer a vontade do mundo. Jovens largando o Evangelho, deixando de lado aquilo que o Senhor tem dado pelas coisas do mundo lá fora. Jovem, a mensagem para nós essa noite: não troque a sua autoridade, não perca a sua autoridade que o Senhor tem te dado, não negocie a sua capa, não negocie aquilo que o Senhor tem colocado em tuas mãos, não negocie o ministério que o Senhor tem colocado nas suas mãos aqui neste altar, não negocie a obra que o Senhor tem te dado. Não deixe que o mundo tire aquilo que Deus te deu de mais precioso, que é a sua autoridade. Não perca a sua autoridade. Não troque a sua autoridade por coisas deste mundo. Não deixe que o mundo te prenda em uma prisão para que você fique ali preso e deixe o ministério de lado. Ame a obra do Senhor. Jovem, ama este ministério. A mensagem para nós esta noite: ame este ministério. Não perca a sua autoridade. Como Pedro, quando lançaram Pedro ali na prisão, tiraram a capa, falaram: acabou para você, Pedro, acabou, seu ministério acabou. Mas se nós formos ver lá em Atos 12, nós vamos ver que quando o anjo aparece para Pedro, uma das coisas que o anjo fala para Pedro fazer é colocar a capa. Você está liberto daqui hoje, Pedro. Eu te tiro você dessa prisão. Coloque a capa, porque a capa vai te dar uma proteção. A capa tem dado proteção para os cristãos. Só que nós temos tirado por coisas deste mundo. Nós temos tirado por coisas que nos prendem. Nós temos deixado que o mundo lá fora nos jogue dentro de uma prisão e fala assim: acabou o seu ministério. A juventude de hoje tem trocado o ministério, tem trocado aquilo que o Senhor tem dado por coisas pequenas lá fora, por coisas passageiras. Jovem, ame Jesus. Jovem, ame essa igreja. Jovem, ame esse ministério. Ame a vinda do Senhor Jesus. Ame esta obra. Conserve aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Conserve a autoridade que o Senhor colocou nas tuas mãos. Conserve aquilo que o Senhor tem dado para você, porque se você perder, vai ser difícil de recuperar. Porque se você perder a presença do Espírito Santo, vai ser difícil. Nós vamos nos tornar um crente frio. Faz um teste para você. Eu quero que você não faça o teste, mas fica sem buscar a presença de Deus, fica sem vir da igreja, tira o tempo para você viver aí fora para você ver. Você vai ver que você vai se tornar frio, você vai se tornar calculista, você vai ir para a igreja, você vai começar a criticar tudo, você vai começar a criticar o louvor, você vai começar a criticar a palavra, você vai começar a perder aquela essência que o Senhor te deu quando você conheceu Jesus. Porque quando você conhece Jesus, você vem para a igreja, você não liga para o som quando está ruim, você não liga para a palavra que está sendo pregada pelo pregador, e você vem, pode vir, eu estou pegando fogo. Você está revestido de uma capa que é o Espírito Santo, você recebe tudo de bom grado. Você vai para casa apaixonado para o Senhor
Jovens têm olhado para o homem. Não olhe para o homem, olhe para Jesus. Cuida daquilo que o Senhor te deu. Cuida da sua capa. Cuida da sua autoridade. Cuida do seu ministério. Cuida desta igreja. Ame a Jesus. Ame a obra do Senhor Jesus. Não deixe que o homem fale que você não vai fazer nada. Não deixe que o homem venha falar que você não é nada. Não deixe que lá fora as pessoas venham falar: não, esse ministério não é para você não. Ah, você é cristão, você é crente, você vai ver. Não deixe, irmão. Não reivindique, não perca aquilo que o Senhor te deu. A autoridade de fazer coisas grandes aqui neste ministério, de fazer coisas como Paulo fez, como Pedro, o apóstolo, fez. A Bíblia nos fala lá em Atos 12 que Pedro, quando saiu ali daquela prisão, você pensa que ele parou de pregar a palavra? Você pensa que ele parou de anunciar o Evangelho? Você pensa que ele parou? Não, eu estou preso aqui agora, o homem me prendeu, se eu continuar pregando eu vou voltar para cá. Não. A Bíblia fala que ele continuou anunciando Jesus e pregando com a mesma autoridade que o Senhor te deu. Nós vamos ver que no primeiro sermão de Pedro, ele ganhou 3.000 almas para Jesus. Aleluia. Porque ele era um homem que tinha autoridade. Ele era um homem que tinha a capa do Senhor Jesus. No primeiro sermão ele anunciou 3.000 almas. Às vezes nós pregamos a palavra, às vezes nós fazemos apelo aqui em cima desse altar. É difícil uma pessoa entregar a vida para Jesus. É difícil que algumas pessoas às vezes vinham aqui na frente, nós chamamos, é difícil. Sabe por quê? Estamos perdendo a nossa autoridade. Estamos perdendo aquilo que o Senhor nos deu. Estamos perdendo aquela essência que o Senhor nos deu. E a mensagem é essa para nós, jovens: não perca, não perca, reivindique, busque. Se você é um jovem cheio do Espírito Santo, que já até orou em línguas aqui neste lugar, que fez coisas grandiosas aqui neste ministério, que um dia você ganhou almas para Jesus, que você já chegou a ganhar 3, 4 almas para Jesus numa pancada só. Se você já conseguiu falar de Jesus lá no seu trabalho com a boca cheia, hoje você já não consegue falar mais. Não perca essa essência. Não perca essa essência. Busque a unção do Espírito Santo. A unção do Espírito Santo te vai capacitar para você fazer coisas grandiosas. A capa do Senhor não representa proteção. Quando você coloca a capa, você está protegido. O inimigo pode até se levantar contra nós, mas ele vai se levantar para cair. Quando o inimigo se levantar contra nós, não estiver revestido do Espírito Santo, o inimigo não vai prevalecer. Porque muitas das vezes o inimigo tem prevalecido em nossas vidas. Porque muitas das vezes o inimigo tem prevalecido no meio até da igreja. Porque muitas das vezes o inimigo tem prevalecido na nossa casa. Porque muitas das vezes o inimigo tem prevalecido no nosso ministério. Porque muitas das vezes andamos cabisbaixo dentro da casa do Senhor. Nós vemos jovens que estão há vários anos dentro da casa do Senhor, mas cabisbaixo, triste, não consegue dar uma glória a Deus, uma aleluia, não consegue mais levantar a sua mão para adorar ao Senhor, não consegue mais dizer: Jesus, eu te amo, não consegue mais chorar na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque nós estamos perdendo a essência do Senhor, estamos perdendo a nossa autoridade, estamos perdendo a unção do Espírito Santo. E a mensagem para nós nesta noite é que nós possamos reivindicar aquilo que é nosso. O inimigo não vai tomar aquilo que é nosso. O Senhor colocou em nossas mãos e é nosso. A capa é nossa.
A unção do Espírito é nossa. O inimigo não vai tomar de jovens aquilo que o Senhor te deu. Tem jovens aqui neste lugar que tem dons que estão enterrados, que tem talentos que estão enterrados. Tem jovens que Deus quer usar para fazer coisas grandiosas, mas tem deixado que o inimigo tome a sua autoridade, tem deixado que o inimigo venha e te jogue dentro da prisão. Faça como fizeram com José do Egito. José do Egito era um sonhador. Ele sonhava grande, ele pensava coisas grandes. Só que um dia ele contou os seus sonhos para os seus irmãos, e os seus irmãos sabem o que fizeram? Ficaram com inveja dele, lançaram ele dentro de uma cisterna. Falou: vamos acabar com o sonho desse moleque, vamos lançar ele numa cisterna. E lançaram José dentro de uma cisterna. E ali José ficou ali muito tempo. Para ele, os irmãos dele, imaginam que foi assim: acabamos com o sonhador, acabamos com o ministério dele, vamos ver se os sonhos deles vão prosseguir. Só que a Bíblia fala que José, ele saiu daquela cisterna um dia. Ele saiu daquela cisterna um dia e ele foi se tornar governador do Egito. E aqueles mesmos irmãos dele que jogaram ele na cisterna tiveram que se prostrar diante dele, tiveram que prostrar diante dele e adorar ele, tiveram que adorar. Glória a Deus, aleluia. Busque aquilo que o Senhor te deu. Não deixe que as coisas do mundo venham tomar a sua autoridade. Não deixe que as coisas do mundo venham fazer que você perca a sua autoridade espiritual, a sua proteção divina. Não deixe que o mundo venha entrar na sua vida. Jovem, não deixe. Eu estou falando isso porque eu já fui do mundo um dia. Eu já fui nesse mundo um dia. Eu já fiz coisas terríveis. Eu já tive como alcoólico 3 vezes na minha vida. Já quase morri. Já quase tomei tiro. E tudo que eu fiz lá no mundo é tudo besteira. Hoje eu paro para pensar, se eu tivesse conhecido Jesus há muito tempo. Nossa, Jesus é muito bom. E às vezes nós ficamos com vontade de pisar lá no mundo. Às vezes tem jovens que têm vontade de voltar para o mundo, tomar uma cervejinha, conhecer a balada. Às vezes tem jovem que vem para a igreja, batiza nas águas, Deus vai lá, começa a usar ele aqui no ministério, começa a fazer coisas grandes. Só que um tempo ele começa a desanimar a caminhada e ele quer escapar para o mundo, ele quer conhecer a balada. Mas a mensagem para nós nesta noite é essa: não perca aquilo que o Senhor te deu. E aquilo que o Senhor nos deu é coisas grandes, porque o Senhor Jesus Cristo tem colocado coisas grandes na mão da igreja. Quando eu falo igreja, é jovem, é adulto, é velho. O Senhor Jesus Cristo tem confiado o ministério na mão desta juventude. Aleluia. Ele tem confiado. Eu estou falando aqui na unção do Espírito Santo. Eu tenho pedido para o Senhor ultimamente, eu tenho buscado a presença do Espírito. Eu tenho buscado a presença do Espírito Santo. Eu tenho orado ao Senhor. Tenho pedido: Senhor, dá a palavra para pregar para a igreja. Quero pregar aquilo que o Senhor quer falar com a tua igreja. E o Senhor Jesus Cristo, Ele tem dado essa mensagem para nós, para a juventude. Não largue, não perca. Busque, faça como Paulo. Ele pediu a sua capa, os livros e o pergaminho. Ele estava dentro daquela prisão, havia perdido até os pergaminhos. E se nós olharmos para a palavra do Senhor, nós vamos ver que o pergaminho era a Bíblia. Ele estava até sem a Bíblia, preso, desamparado. Só que ele reivindicou, mesmo em meio a sabendo que ele ia morrer, mas ele pediu de novo: eu quero, traz para mim. E a oração que eu quero fazer com vocês nesta noite, eu quero que vocês se coloquem de pé.